Há um grupo que não era muito importante para a política, mas que agora está sendo cada vez mais importante, que é o grupo dos artistas, dos influenciadores. Antigamente, até uns 10, 15 anos atrás, a pessoa que era artista, que tem o poder, tinha até o poder se quisesse de influenciar algumas pessoas a mudar de voto, era quem tinha espaço na TV. Se um ator, por exemplo, ele ia para a geladeira da Rede Globo, ele ficava lá e cada vez ele ficava menos e menos e menos famoso. Hoje em dia não, hoje tem as redes sociais. Inclusive muita gente é famosa, tem milhões de seguidores, influencia milhões de pessoas só por causa das redes sociais sem nunca ter aparecido na TV. Agora imagina os que aparecem na TV e sabem usar as redes sociais. Só que até mais ou menos o momento em que o Bolsonaro foi eleito, pouquíssimos deles se posicionavam sobre política e usavam esse poder, essa influência para a política ou para direcionar pelo menos o seu público para o lado certo, ou pelo menos não direcionar, não deixar que virem bolsominions. Só que agora a coisa está mudando. E com os novos influenciadores começando a se posicionar cada vez mais contra o Bolsonaro, até os antigos, os atores que não têm redes sociais tão fortes, mas que são famosos em todo o Brasil, também começam a se posicionar. E isso está se intensificando nas últimas semanas. Ontem, a Juliette, que foi a campeã do Big Brother, que é talvez a pessoa mais influente do Brasil hoje no Instagram, nas redes sociais, a Juliette detonou o ministro da Educação do Bolsonaro. O ministro da Educação do Bolsonaro, ele deu duas declarações, ele deu uma, ele tentou consertar e deu uma 10 vezes pior sobre crianças com deficiências na escola. E aí a Juliette detonou. A partir do momento que a Juliette falou do assunto, o assunto tomou proporções inimagináveis. Gente que nunca fala de política começou a falar. Para você ter ideia, nos últimos dias a Juliette fez duas coisas. Primeiro, ela fez com que gente jovem que não fala de política nunca começasse a atacar o Bolsonaro por conta do ministro da Educação. Olha, eu que falo aqui do governo Bolsonaro todos os dias, nunca tinha falado do ministro da Educação, uma ou duas vezes, que tem tanta coisa errada, mas as pessoas começaram a focar no que ela falou. E a segunda coisa que ela fez foi levar milhares de seguidores dela para as redes sociais do Lula, por um fato curiosíssimo. O Lula tirou uma foto com um chapéu de cangaceiro e colocou nas fotos das redes sociais. Como ela é da Paraíba e está sempre com fotos assim, os seguidores dela começaram a seguir o Lula. Olha, só para você ver como uma pessoa consegue influenciar milhões de pessoas. Eu vou falar disso aqui, da humilhação que sofreu o ministro da Educação. Todo mundo começou a bater nele agora. Ele tá sob fogo. Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se você sabe que para a esquerda ganhar a eleição a gente precisa explorar todos os campos da comunicação, então inscreva-se aqui no canal. Agora, eu vou mostrar a fala do ministro da Educação. Você pode comentar aí o que você acha da fala dele. E eu vou mostrar a resposta da Juliette, que causou um alvoroço. Primeiro, ministro da Educação falando sobre crianças com deficiência. Inclusivismo. A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. E assim foi, eu chego, inclusivismo. Tá aqui o trecho que ele falou, é o trecho que a Juliette comentou. Já eu mostro o comentário da Juliette. Eu vou falar uma coisa, ó. Quando eu era criança, em 97, 98, eu estudava numa escola em São Paulo chamada Mário de Andrade, escola estadual, e tinha crianças com deficiência, com síndrome de Down e com autismo. E elas estudavam nas salas com a gente normalmente. Nunca ninguém me atrapalhou. Ninguém nunca me atrapalhou. Nunca vi essas crianças atrapalhando ninguém. Inclusive, brincavam normalmente com todo mundo. Claro, há casos em que as crianças deficientes têm uma deficiência maior e tudo mais. Só que a gente está falando aqui de um ministro da Educação que queria cortar a verba do Fundeb, verba que vai para a escola pública, para as crianças. Ele queria cortar essa verba. A gente está falando de um ministro da Educação que faz 10 dias ele falou que a universidade não tem que ser para todos, que é bom que seja para alguns poucos. Porque senão você tem muito engenheiro aí que virou Uber. Só que tem uma coisa, ele esqueceu de falar que os engenheiros viraram Uber porque o governo Bolsonaro e o governo Temer acabaram com a indústria civil no Brasil, a indústria da construção civil, porque a Lava Jato acabou com a indústria da construção civil no Brasil e faliu todas as empreiteiras do país. É por isso que engenheiro virou Uber, não é porque tem engenheiro demais, é porque a demanda que tinha parou porque o país está enfrentando uma crise e o governo Bolsonaro não faz nada para melhorar essa crise. E aí, esse ministro, agora ele fala que as crianças com deficiência atrapalham. E aí ele vive num mundo utópico em que mesmo ele cortando verba das escolas públicas e das criancinhas, tem dinheiro para criar salas extras e capacitar os professores, sendo que não tem. E não tem por culpa dele que não tem. Aí a Juliette respondeu. A Juliette falou aqui, ó.
Tá aqui, ela compartilhou o vídeo. Quem quiser pausa aí para ver o que fala Juliette. Ela falou: por trás dessa fala infeliz e preconceituosa do atual ministro da Educação, há muita ignorância e um completo desserviço à sociedade. A educação é a base e um direito de todos, sem distinção. Ela ainda continuou. Aqui, para quem quiser pausar aí para ler. Mas eu vou ler. Ó. Precisamos de formação adequada aos nossos profissionais de educação e escolas adaptadas para todos e todas. Educar é incluir. Falou a Juliette detonando o ministro. A partir desse momento, a Juliette ela também se pronunciou no Instagram, a Juliette tem mais de 35 milhões de seguidores no Instagram. E tem uma diferença entre... Você pode falar, mas a Anitta tem mais que ela, por exemplo. Há uma diferença entre seguidores novos, a pessoa que acabou de te seguir, e seguidores antigos de 2, 3 anos. Quem começou a te seguir faz 2, 3 anos, muitas vezes as suas postagens não aparecem mais para essa pessoa. Muitos são pessoas que desativaram as contas. Então, ter seguidores novos, sempre, até para as agências de publicidade, valem mais. E a Juliette ela tem um engajamento maior que qualquer outro no Brasil. Todo mundo começou a detonar o ministro da Educação do Bolsonaro. Esse é um público que jamais fala de política. A Juliette é uma pessoa que ela ganhou o Big Brother com 90% dos votos, merecidos. Eu assisti, merecido. Minha esposa assistiu também. Todo mundo fala que é merecido. E ela se posiciona desde o primeiro dia. Antes até dela ir pro Big Brother, tem fotos dela fazendo campanha contra o desgoverno Bolsonaro. Ó, isso aqui é na eleição de 2018, ela tá aqui no meio, não era famosa ainda, e ela tava com amigas dizendo assim, ó, ainda indeciso para presidente, vem tomar um café com a gente. Aí vai votar nulo, vem tomar um café comigo. A amiga dela tava, quer dizer, estavam tentando virar voto para o Haddad contra o Bolsonaro. Também tem aqui essa foto dela num carnaval, junto de Lula livre. E aí, as redes sociais começaram a compartilhar isso aqui, ó, as redes sociais. Lula presidente com Juliette vice. O pessoal não perdoa. E justo nos dias em que ela começou a detonar o governo Bolsonaro, o Lula vai e muda a foto dele no Twitter para uma foto com um chapéu de cangaceiro. Ela é conhecida por ter cactos. Aí os seguidores dela começaram a comentar nos tweets do Lula e começaram a seguir o Lula. Só para você ver como uma influenciadora faz uma diferença gigantesca com o público jovem. E eu vou te falar, as pessoas mais jovens, elas engajam com os amigos e elas começam a tentar convencer. Por quê? Tem uma razão pelo qual a comunicação do Bolsonaro mirava sempre as pessoas mais jovens. Hoje ele não consegue mais. Hoje o Bolsonaro perde entre os jovens. Mas ele foi eleito mirando os mais jovens. Por quê? Muita gente... imagina um moleque de 14 a 17 anos. Esse moleque, provavelmente de classe média, não trabalha. Ele vai para a escola apenas. Ele tem todo o resto do dia para não fazer nada. Ou seja, ele tem todo o resto do dia pode ter uns afazeres ou outros, mas muitos deles não tem nada para fazer. Eles ficam na internet o dia inteiro. Então eles ficam se engajando em alguma coisa. E como as pessoas mais jovens... É a vida. Quanto mais velho você é, mais experiência você tem. E aí mais você sabe que você não adianta dar murro em ponto de faca. Você mais fica desconfiado com políticos como o Bolsonaro. Bom, se bem que há uns que nem com experiência aprenderam. Mas... os jovens, eles se engajam politicamente, eles se engajam muito, mas eles ficam imersos naquilo. Então o Bolsonaro usava isso para ganhar tração nas redes sociais. Ele usou isso de 2013 até 2018, foi eleito com isso. Aí ele foi eleito, traiu todo o eleitorado dele. Os jovens foram os primeiros a pular do barco, agora ficou só o núcleo fascista. Então, influenciadores como Felipe Neto, que falam com adolescentes e tudo mais, eles começando a influenciar essas pessoas, pelo menos, não siga o fascista. Fascismo é ruim, esse tipo de coisa, você tem ali uma pessoa que tem 15, 16 anos, alguns ainda nem votaram, mas que pelos próximos 40, 50 anos estarão votando. E que se essa pessoa aprender agora, desde jovem, a não apoiar fascista, você sabe que você está ali plantando uma semente para acabar com o fascismo no futuro. Porque hoje é o Bolsonaro. 60 anos atrás era a ditadura militar. Daqui 30, 40, 50 anos serão outros. A gente tem que já acabar com qualquer chance de que isso volte a acontecer. Então não apenas punição duríssima para esses malditos quando saírem do poder, mas também plantar a semente nos jovens para que quando eles amadureçam, eles não mudem de lado, não passem a apoiar qualquer outro populista como o Bolsonaro. E tem uma outra coisa. Logo depois que ela começou a falar, Tony Ramos, por exemplo, que é da Globo, ele deu uma entrevista ontem, e o Tony Ramos, ele detonou o governo Bolsonaro. O Tony Ramos até então ele não se pronunciava nada sobre política. Alguns atores da Globo, como Pedro Cardoso, como
Paulo Betti, Regina Duarte lá do outro lado, que se posicionam de política desde sempre, mas alguns que não falam nunca, e esses começaram a falar. Não, eu vou mostrar aqui carro de som no Paraná. Vacina superfaturada atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra compra da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta: é para Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal. Tá aqui o carro de som. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as outras redes sociais. Eu vou ler as cidades que a gente rodou essa semana, hein? Florianópolis, Santa Catarina, Teresina, Piauí, Baixo Guandu, Espírito Santo, Aimorés e Divinópolis, em Minas Gerais, Biguaçu, Santa Catarina, Campinas, São Paulo, aí dia 19, Paissandu, Paraná, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Goiânia, Goiás e seria Mandaguaçu, Paraná, mas a gente rodou em Marialva, Paraná, também rodamos dia 16 em Franca, São Paulo e estivemos ontem também em Praia Grande, São Paulo, 14 cidades, contei certo, 14? Toda vez era 12, aí era um a mais, aí um cancela, aí vem outro. Na minha conta eram 13, agora eu lembrei de Praia Grande também. Então, 14 cidades da minha conta. Se tiver errado, corrija-me aí. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo já falei como. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e vamos pra cima deles. Falou!